é de longe uma das franquias de jogos, estratégia e RPG mais famosas da galera gamer. Principalmente depois que saiu World of Warcraft, o MMORPG que revolucionou tudo. Faz 15 anos que o World of Warcraft tá entre a gente, né? Sem falar no que já tinha antes dele. Mas você conhece a história de Warcraft? Não há ninguém vivo que tenha ouvido falar da aldeia onde eu nasci. Não existe honra nisto. Eles virão atrás de nós. Todos eles. Bom, galera, essa história é gigante e eu vou fazer de tudo pra contar os principais eventos de toda essa saga agora. Vamos lá! Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. O Warcraft é mais um caso de franquias gigantes que não tem mais conteúdo só dentro dos games, né? Já lançaram livros, quadrinhos, até filme saiu dessa bagaça aí. Já fizeram até um episódio do Big Bang Theory, né? Sobre esse tal de World of Warcraft. Fiquem frios, tem uma horda de goblins armados do outro lado do portão guardando a espada de Azeroth. E até o Homem-Aranha já falou nos quadrinhos que joga esse negócio. Como eu falei, completou 15 anos de World of Warcraft. Pra comemorar isso, a Blizzard tá lançando World of Warcraft Classic, uma recriação extremamente fiel da versão original do jogo. O hype em cima desse novo jogo tá, galera, monstruoso. Agora, nesse lançamento, tem milhões de pessoas tentando jogar. É tanta gente que os servidores ficaram com filas de mais de 5 horas só pra entrar no jogo. Isso sem falar dentro dele, onde tinha filas pra fazer os quests também. A Blizzard teve que dobrar o número de servidores só no primeiro dia. No serviço de streaming, o jogo bateu 1,2 milhão de visualizações. É um recorde absoluto pros MMORPGs, ficando inclusive em primeiro lugar nesse serviço no dia do lançamento. Se você não tá ligado, a proposta do WoW Classic é trazer de volta a experiência de jogar a versão original do WoW. Aquela versão sem as expansões, sem os patches de atualização. Modelos de personagens, mapas, raids, talentos e muitos outros elementos de gameplay tão extremamente fiéis a como era quando o MMORPG foi lançado, lá atrás em 2004. Por que isso é tão maneiro? Bom, porque assim, é legal pros dois lados, né? Pros fãs é como voltar pra casa, reviver o começo de tudo, né? Tá onde tudo deu início. Pros novatos, ou aqueles que só começaram a jogar depois, é a chance de conhecer o jogo, né? Nos primórdios. Afinal, galera, o WoW chegou oficialmente ao Brasil em 2011, já com expansões que mudaram completamente as coisas. Além disso tudo, mesmo que você já conheça e seja viciado no WoW normal, o WoW Classic é praticamente outro jogo, mais desafiador, né? E mais RPG. E a aventura tá começando hoje. Agora que você tá sabendo de tudo isso, por que tá aí parado? Acessa lá o site da Blizzard, faz a assinatura, instala o WoW Classic e revive essa lenda. Mas calma lá! Antes disso, vê esse vídeo primeiro, que o conteúdo tá top, né? Já que a gente vai fazer um resumão sobre a história da franquia Warcraft. Eu já vou avisando que a história completinha da saga não vai rolar aqui, senão o vídeo vai passar de 1 hora fácil. Mas bora daquele resumão maneiro e mostrar os principais eventos que aconteceram ao longo dos jogos. Queria agradecer ao Lord Mon Codex, o grande representante da comunidade de WoW, que deu uma força monstra, né? Ajudando o nosso roteirista na elaboração do roteiro desse vídeo. Agora, antes de começar de verdade, se inscreve no canal. Vamos lá! Origens! Antes de falar da história dos jogos, vamos falar um pouco do que rolou antes deles, né? Pra você ter uma ideia das coisas. Mas já vou avisando que a história antes dos jogos é imensa. Daria pra fazer um vídeo só disso. Então, pra esse vídeo aqui não ficar ainda mais gigante, eu vou fazer só um resumo bem resumido, né? Assim você pode ficar por dentro do que aconteceu de mais importante. Pra aí sim a gente entrar nos games. Mas eu já vou avisando que bastante coisa vai ficar de fora. Mas se precisar, né? Logicamente eu falo mais desses eventos mais pra frente. No início dos tempos, o universo era protegido pelos titãs. Entre esses titãs tinha Sargeras. Ele era o campeão dos titãs e caiu na porrada com muitos demônios por séculos. Mas durante essa pancadaria sem fim, ele descobriria sobre a existência de seres malignos com poderes vindos das trevas, chamados Old Gods ou deuses antigos, e seres ainda mais poderosos, os Void Lords ou Senhores do Caos. Acontece que alguns poucos planetas têm alma própria, e dessa alma nasce um novo titã. O objetivo dos Void Lords é usar os Old Gods para corromper essa energia para assim provocar o nascimento de um titã sombrio. Para impedir isso, Sargeras destruiu o planeta com o Old God e a alma do mundo junto. Os outros titãs não gostaram do que o Sargeras fez, e depois de uma discussão braba, Sargeras perdeu a fé nos outros titãs e decidiu sair fora, partindo em jornada para limpar o universo dos Old Gods. E isso para ele era destruir todos os planetas e começar do zero. Para isso ele começa a libertar os demônios que ele mesmo tinha aprisionado e tinha colocado sob o comando dele. E assim ele criaria uma legião. Enquanto isso rolava, a gente conhece Azeroth. Warcraft se passa principalmente no
mundo de Azeroth. É nesse mundo que existe a maioria das raças que a gente conhece nos jogos. No caso, Azeroth existia há eras, e durante o início dos seus tempos, era habitado pela raça dos elementais. Mas um dia surgiu nesse mundo os Old Gods, que começaram a corromper o planeta. Eles formaram um império chamado de Império Negro, criaram monstros, escravizaram raças, enfim, tocaram terror. Mas a brincadeira acabou com a chegada dos Titãs. Os Titãs enfrentam e derrotam os Old Gods, aprisionando eles em áreas remotas de Azeroth, onde os mortais teoricamente não teriam acesso. Depois disso, eles ajudaram a reconstruir Azeroth. Dentro do grande continente Kalindor, eles geraram novas raças, algumas divinas, como os dragões aspectos e os guardiões titânicos, e outras raças mortais. Depois de pôr a casa em ordem, os Titãs meteram o pé para continuar esse trabalho em outro lugar do universo. Mas as coisas não são tão simples. Os aprisionados Old Gods, eles tinham espalhado uma maldição em Azeroth que afetaria todas as raças do planeta. Essa maldição, que ficaria chamada como Maldição da Carne, provocaria transformações em algumas raças, em algumas afetando só a aparência, em outras também as mentes e personalidades. E por conta disso, vários conflitos e guerras entre raças começaram a acontecer. Depois de saírem de Azeroth, os Titãs decidem ir falar com Sargeras. Além de salvarem o planeta, eles também descobriram que Azeroth tinha energia vital tão grande que o Titã que nasceria dele seria um dos, se não o mais poderoso de todos. Eles falam com Sargeras para tentar convencer ele de que não precisava destruir os planetas para derrotar os Old Gods. Mas ao saber que os outros Titãs só aprisionaram os Old Gods e essa história de que Azeroth geraria o Titã mais forte, Sargeras ficou full pistola, dizendo que eles só adiariam o inevitável. Os Old Gods vão libertar, corromper o planeta e gerar o Titã sombrio mais poderoso. Ele ficou tão boladaço que conjurou uma magia de foto ancestral que eliminou todos os titãs, além de alterar o próprio corpo. Sargeras agora tinha um corpo avermelhado, gerando chamas. Ele começou a caçar Azeroth para destruir o planeta e a Legião passou a ficar chamada de Legião Ardente. Mas enquanto não achava Azeroth, Sargeras e a Legião continuaram atacando outros planetas e até corromperam algumas raças para se juntarem a eles. Uma delas foram os Eredar. Entre os membros dessa raça estavam dois de seus líderes, Archimonde e Kil'jaeden, que se tornariam os principais subordinados de Sargeras. Uma boa parte dos Eredar se juntaram à Legião, mas um pequeno grupo não quis e fugiu, se refugiando num planeta sem nome. Lá eles passaram a se chamar Draenei e deram ao planeta o nome de Draenor. Em Azeroth, a raça dos Elfos Noturnos descobririam a magia arcana, o que deu início ao uso de mágica em Azeroth. Mas essa descoberta teria consequências. Sargeras identificou o uso abusivo de magia arcana dos Elfos Noturnos e assim descobriu onde ficava Azeroth. Ele corrompe alguns elfos e fazem eles construírem um portal que levaria a Legião Ardente até Azeroth pela primeira vez. E foi aí que rolou a Guerra dos Ancestrais. Várias raças mortais e divinas de Azeroth se juntaram para derrotar a Legião. Essa guerra teve consequências terríveis. Um dos dragões aspectos, Neltarion, foi corrompido pelos Old Gods e atacou seus aliados, custando aos outros dragões aspectos muito sacrifício para derrotar ele. Ele convenceu os outros aspectos a criarem uma joia, a Alma Dracônica, com o poder de todos eles para derrotar a Legião, mas usou a alma contra os aliados. No final da carnificina desenfreada, a Legião é derrotada e a Nascente da Eternidade, que seria meio que o centro do continente Kalindor, é destruído. E isso provoca uma calamidade geral, que ficaria conhecido como cisão, que faz o continente único de Kalindor se dividir. E assim nasceram os continentes de Kalindor, Nortúndria, Pandaria e os Reinos do Leste, além de várias ilhas ao redor deles, e um grande vórtex no centro do planeta, onde ficava a Nascente da Eternidade, que ficaria chamado de Voragem. As raças acabaram se dividindo entre esses continentes também, o que provocou uma reestruturação na sociedade de Azeroth, já que algumas raças aliadas foram separadas e algumas raças inimigas ficaram presas no mesmo ambiente. Enfim, mais guerra rolou depois disso. Impérios, reinos, cidades foram construídos e destruídos. Guerreiros lendários apareceram e entraram para os livros de história de Azeroth. E no meio disso tudo, as raças continuaram a mudar e a evoluir até se tornar o que a gente conhece hoje em dia. Depois da derrota na Guerra dos Ancestrais, Sargeras começou a procurar outras formas de entrar em Azeroth. Ele encontraria essa forma milênios depois, quando ele encontrou um avatar para entrar no planeta, e logo depois ele lutou contra a poderosa maga Aegwynn, a guardiã de Tirisfal da época. Os guardiões de Tirisfal seriam magos escolhidos para vigiar e defender Azeroth de invasores, principalmente a Legião Ardente. Aegwynn derrota Sargeras, mas na verdade o Titã perdeu de propósito para colocar a essência dele dentro da Aegwynn. Depois de um tempo, Aegwynn teve um filho e passou os poderes dela de guardiã para ele. Sargeras se aproveitou para também passar a essência dele pro garoto, chamado Medivh. E agora sim, bora pro primeiríssimo jogo da franquia Warcraft Orcs and Humans. Warcraft Orcs and Humans
Como eu já falei, esse é o primeiro jogo da franquia, né? Aquele que começou tudo. Desenvolvido pela Blizzard e lançado para DOS e Mac em 1994. Era um jogo de estratégia, em tempo real, com gráficos 2D, mas que já tinha algumas aberturas daquele 3D bem zoadinho, né? Mas que na época, assim, tipo, era top demais. Aqui, a história é focada em um conflito entre duas raças, humanos e orcs. Os orcs seriam uma raça que não existe em Azeroth, mas sim num outro mundo chamado Draenor. No início eles eram uma raça de boas, né? Dividida em vários clãs, mas os orcs, sem perceberem, começaram a ser manipulados pelo Kil'jaeden, bebendo sangue de demônio e ficando extremamente violentos e de pele verde. Assim eles começaram a atacar outras raças de Draenor. Eles começam a quererem achar novos inimigos para enfrentar. E é aí que o xamã orc chamado Gul'dan começou a receber visões de um mago humano de Azeroth chamado Medivh. Já como guardião de Tirisfal, Medivh começou a ser manipulado por Sargeras para passar instruções a Gul'dan. Já Gul'dan estava sendo manipulado pelo Kil'jaeden. Medivh passa para Gul'dan instruções para a criação de um portal que levaria os orcs para Azeroth. Convencendo os orcs a ir para Azeroth, eles começam a construir o Portal Negro, que é construído tanto em Draenor como em Azeroth. E graças a isso, os orcs começaram a invadir. O Portal Negro levaria os orcs para as proximidades do reino humano de Vento Bravo. Eles começariam a atacar fazendeiros, estudando terreno e tal, mas essas ações acabariam chamando a atenção dos poderosões de Vento Bravo, que enviariam o cavaleiro Sir Anduin Lothar para investigar esses eventos, que provocaria o primeiro encontro e a primeira batalha entre humanos e orcs. Os orcs venceram em números, e Lothar bateu em retirada para informar ao rei Lane Rin sobre a invasão. Os orcs sobreviventes também voltaram para Draenor e falaram com os líderes orcs sobre a verdadeira força dos humanos. Até então eles achavam que eles eram fracos por só encararem fazendeiros. E assim os dois lados começaram a se preparar para essa nova guerra. Por ser a primeira invasão orc em Azeroth, esses eventos ficariam conhecidos como a Primeira Guerra. Essa guerra traria muitas mortes para os dois lados. A maioria das primeiras batalhas eram vencidas pelos humanos, e os orcs começaram a se desestruturar. Os orcs eram formados por vários clãs independentes e não eram unidos, mas Gul'dan, se aproveitando disso, ofereceu a um dos líderes dos clãs, Mão Negra, o Destruidor, unificar os clãs sob a liderança dele. Como ele não é bobo nem nada, ele aceitou. E todo o exército orc se une e passa a responder a ele. Graças a essa unificação, os ataques dos orcs ficaram mais insanos. Eles começaram a queimar fazendas e várias outras fontes de suprimentos dos humanos e estavam marchando para peitar o exército do rei Lane em Vento Bravo. Ao mesmo tempo, os humanos conseguem uma nova aliada, Garona meio orc, né? Uma híbrida de orc e Draenei, uma nova raça de Draenor. Garona tinha sido capturada como prisioneira, mas por ser uma híbrida e sofrer preconceito dos orcs, ela começou a se sentir em casa entre os humanos. Seria Garona ao lado do aprendiz de Medivh, Khadgar, que descobriria que Medivh foi o cara que trouxe os orcs para Azeroth. Ao saber da verdade, Lothar lidera um ataque à torre do guardião e encara o mago. Lothar e Khadgar matam Medivh e a morte do mago acaba colocando Gul'dan em coma, graças ao elo mental. Enquanto isso, Durotan, orc líder do clã dos Lobos de Gelo, se ligou que Gul'dan não era tão legal assim. Ele e a esposa Draka vão falar com o general do Mão Negra, Ogryn e Martelo da Perdição sobre essa treta. E a discórdia sobre se devem ou não confiar em Gul'dan foi plantada. Mas quando eles voltavam para casa, Durotan e Draka são emboscados e assassinados por servos leais a Gul'dan. Ao saber disso, Ogryn se revolta, corre atrás e descobre toda a verdade de que Gul'dan era membro do Conselho das Sombras e que estava manipulando toda a Horda para fazer a vontade dele. Ele mata Mão Negra e toma o controle do exército, declarando Gul'dan traidor dos orcs e aprisionando ele quando ele acordou do coma. Forçando Gul'dan a trabalhar para ele, Ogryn lidera o ataque a Vento Bravo, onde os orcs passam um rodo nos humanos. Quando os orcs atacam o Vento Bravo, rola uma reviravolta. Garona, sem perceber que estava sendo manipulado por magia do Gul'dan, ela trai e mata o rei Lane, dando a vitória da guerra aos orcs. Perdendo seu rei e a guerra, os humanos, liderados por Lothar, fogem de Vento Bravo, indo para o norte, no reino de Lordaeron, em busca de ajuda. Esse foi o fim da Primeira Guerra. Só para complementar rapidão, para você que também curte cinema, né? O filme de Warcraft foi baseado nesse primeiro game. Mas não adianta assistir o filme esperando ver essa mesma história, não. Tem bastante diferença aí. Warcraft 2 Tides of Darkness. Warcraft já era um sucesso, né? A Blizzard correu para fazer uma continuação, lógico, que saiu em 1995 para PC e Mac, chamado Warcraft 2 Tides of Darkness. Assim como o primeiro jogo, era um game de estratégia em 2D, mas já estava começando a ficar bonitão. O jogo também trouxe novas raças, novos modos. Dava até para criar o próprio mapa, olha só. Agora vamos para a história. Depois da derrota e queda de Vento Bravo na Primeira Guerra, Lothar e os humanos sobreviventes vão para o reino de Lordaeron, onde Lothar fala o que aconteceu ao rei Terenas Menethil II. Entendendo que essa história dos orcs não era para brincadeira,
Terenos convocou uma reunião com todos os outros líderes humanos. Todos ficaram sabendo o que aconteceu na Primeira Guerra e sabem que os orcs não vão parar. Tá na hora deles se unirem e derrotarem os orcs. Os 7 reinos humanos se uniram e junto deles vieram os anões, os gnomos e os elfos superiores. Sob a liderança do rei Terenos e com o Lothar como supremo comandante, é formada a aliança de Lordaeron. Do outro lado, os orcs também não ficam parados. Vendo a treta que eles estão prestes a encarar, eles também correm atrás de ajuda. Eles se aliam aos Trolls e aos Goblins e também trazem para Azeroth os Ogros, outra raça de Draenor. Além disso, eles conseguem também escravizar um poderoso dragão aspecto, a mulher chamada Alexstrasza, e assim passaram a usar dragões como montaria. Tudo isso graças ao item chamado de Alma Demoníaca. Sob a liderança de Orgrim, essa aliança entre orcs, Trolls, Goblins, Ogros e Dragões receberia o nome de A Horda. E assim uma nova guerra começou. O embate entre a Aliança e a Horda ficou conhecido como a Segunda Guerra. A guerra começou com um avanço considerável da Horda, mas a Aliança começou a contra-atacar, principalmente depois que os elfos decidiram cair de cabeça na pancadaria. Lothar liderou as forças contra a Horda, conseguindo fazer os inimigos recuarem. Mas nem tudo são flores. A Horda continuava a avançar bem, a ponto de pôr medo em um dos líderes locais, o rei de Alterac. Quando a Horda parecia que estava em vantagem, o rei ficou com medinho e decidiu trair a aliança. Mas a galera percebeu a traição a tempo e a aliança caiu no pau contra Alterac, prendendo os traidores. Ao mesmo tempo que essa treta toda estava acontecendo, Gul'dan fingia ter virado servo de Orgrim. Na verdade, ele estava juntando o terreno para se dar bem. Primeiro ele rouba runas da Terra dos Elfos, conseguindo transferir magia arcana para os ogros, transformando eles em ogros mágicos, aumentando a força mágica da Horda. Ele também estava atrás de um lugar chamado a Tumba de Sargeras. Na verdade, quando Medivh morreu e Gul'dan entrou em coma, isso aconteceu porque Gul'dan estava na mente de Medivh tentando descobrir onde ficava a tumba dos Sargeras. O objetivo dele nisso é erguer essa tumba e conseguir o poder demoníaco que existia dentro dela e usar esse poder a seu favor. Gul'dan descobriu onde ficava a tumba e vai atrás dela com alguns orcs ainda leais a ele, mas isso foi burrada. Eles acabaram sendo atacados e aniquilados por demônios que estavam dentro daquele lugar. Gul'dan e os seguidores acabaram morrendo. Ao saber o que Gul'dan estava aprontando, Orgrim liderou uma perseguição para evitar que ele vacile de novo com a Horda e acabou matando os seguidores do Xamã que tinham sobrevivido. Essa discórdia interna da Horda foi a oportunidade perfeita para a aliança cair em cima dela com tudo. O mago humano chamado Ronin conseguiu libertar Alexstrasza dos orcs, destruindo a alma demoníaca. Alexstrasza estava livre e pé da vida, então ela fez churrasquinho de orc como vingança por ter escravizado ela. A Horda estava enfraquecida e a aliança caiu matando. No final, Orgrim desafia Lothar para um duelo até a morte. Os dois lutaram, mas no final Orgrim saiu vencedor, matando Lothar sem dó nem piedade. Mas isso não foi o suficiente para a aliança perder dessa vez. O segundo em comando de Lothar, o general paladino Turalion, assumiu a liderança e caiu na porrada com Orgrim, derrotando ele e levando ele como prisioneiro. Com a Horda sem o líder, a aliança conseguiu empurrar os inimigos de volta ao Portal Negro. Depois do que eles falam que foi a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra, a aliança é vitoriosa. A maioria dos orcs são obrigados a atravessar o Portal Negro de volta a Draenor, e depois disso, Khadgar usa o poder dele para destruir o portal, e assim acabando de vez a Segunda Guerra com a vitória da aliança. Warcraft 2 Beyond the Dark Portal. Você acha que acabou Warcraft 2? O sucesso do segundo jogo foi tanto que a Blizzard decidiu fazer uma expansão. Feito pela Cyberlore Studios, Warcraft 2 Beyond the Dark Portal foi lançado em 1996. E além do PC e Mac, foi lançado também para o PlayStation 1 e Sega Saturn. A expansão trouxe uma nova campanha, que continua do primeiro Warcraft 2. Depois da destruição do Portal Negro, uma rachadura no espaço continuou existindo. Então era só questão de tempo até que a Horda voltasse a Azeroth. A aliança é enfraquecida porque os elfos e alguns reinos humanos decidiram pular fora. Em Draenor, o orc líder do clã Lua Negra, Ner'zhul, decidiu reunir a Horda de novo para tentar reconstruir o Portal Negro. E não só voltar a Azeroth, como invadir outros mundos também. Conseguindo enviar poucos soldados a Azeroth, ele corre atrás de alguns artefatos que seriam importantes para concluir os seus objetivos. Entre eles, o livro de Medivh e o crânio de Gul'dan. Mas a aliança percebeu que tinha coisa acontecendo e decidiu invadir Draenor para impedir esse novo plano da Horda. Um pequeno grupo liderado por Khadgar, Turalion e a elfa Léria Corre-Ventos atravessa o portal, e uma nova batalha entre a aliança e a Horda acontece. Mas Ner'zhul consegue os artefatos e com eles ele abre outros portais para outros mundos, o que causa uma espécie de bug mágico que praticamente destrói Draenor. Ner'zhul e alguns lacaios conseguem fugir para outro mundo, mas muitos outros orcs e os membros da aliança que estavam em Draenor ficaram para trás. Para impedir novas invasões a Azeroth, Khadgar destrói o Portal Negro em Draenor e com isso ele e a pequena tropa da aliança ficaram presos no que restou de Draenor, agora chamada de Terra-Além. Warcraft 3 Reign of Chaos. E chegou a hora de falar dele. O jogo que fez Warcraft virar febre de Lan House. Warcraft 3
feito pela Blizzard e lançado em 2002 para PC e Mac. Warcraft 3 Reign of Chaos revolucionou a franquia com gráficos 100% 3D, mais raças, mais variações de gameplay e várias outras novidades. Mas o que interessa pra gente aqui é a história. Depois da Segunda Guerra, alguns orcs continuaram em Azeroth. O rei Terenas mandou construir campos de contenção para aprisionar os orcs. Isso começou a desestruturar a aliança porque a construção desses campos gerou aumento de impostos, sem falar que alguns reinos queriam os orcs mortos e não aprisionados. Já os orcs, com o tempo, ficaram cada vez menos violentos, o que facilitou para os humanos escravizarem eles. Por que isso? Porque antes da Primeira Guerra, Gul'dan tinha colocado todo mundo para beber sangue demoníaco. Isso gerou uma mutação nos orcs, deixando eles com pele verde, né? Além de deixarem eles mais violentos. Então agora, sem o sangue demoníaco, os orcs perderam a sede por violência. Enquanto isso, um orc chamado Thrall escapa de um campo de contenção. Acontece que Thrall é filho de Durotan. Lá atrás, no Warcraft 1, quando Durotan e a esposa dele, Draka, foram mortos, eles deixaram um bebê para trás. Esse bebê orc foi encontrado por humanos que decidiram criar ele para que um dia ele liderasse os orcs a favor deles. Esse bebê é Thrall. Mas ao descobrir que os orcs estavam sendo escravizados pelos humanos, Thrall aprendeu magia xamã, reuniu os orcs que ainda estavam livres por aí, entre eles o antigo líder da Horda, Orgrim, e libertou todos os escravos. Nesse conflito, Orgrim morreu em combate e Thrall sucedeu a arma dele, o Martelo da Perdição. Depois disso, os orcs que ficaram em Azeroth se tornaram um povo unido sob a liderança do Thrall. Uma curiosidade, essa história é contada no jogo de RPG Warcraft Adventures Lord of the Clans. Esse jogo foi cancelado pela Blizzard, mas a história ainda está valendo. Enquanto tudo isso acontecia, um tipo de doença começa a se espalhar pelo continente. Uma doença que afetava os corpos dos mortos e reanimava esses corpos. Essa nova praga foi chamada de Praga dos Mortos-Vivos. O jogo começa com o Thrall tendo uma visão de um profeta misterioso falando que ele tem que pegar o povo dele e levar o povo até o continente Kalindor. Reunindo os orcs e libertando mais alguns prisioneiros, eles roubam os navios humanos e metem o pé para Kalindor. Enquanto isso, a praga dos mortos-vivos parece que chegou até a região onde fica o reino de Lordaeron. O príncipe Arthas Menethil, filho do rei Terenas, começa uma campanha para destruir essa praga. E para isso ele começou a tomar umas decisões questionáveis, tipo destruir uma vila inteira. Ele fica sabendo de um grupo chamado de Flagelo, que seriam mortos-vivos responsáveis pela praga. Ele persegue um demônio do Flagelo, Mal'Ganis, até o continente Northumbria, onde Arthas encontra uma espada amaldiçoada chamada Lamento Gélido. Ignorando todos os avisos, Arthas pega a espada e mata Mal'Ganis com ela. O líder do flagelo, chamado Lich King, começa a corromper Arthas. Ele já não era lá a pessoa mais bondosa, né? Tinha maldade ali dentro. Arthas abraçou a maldade quando ele pegou a espada e começou a sentir o poder maligno dela. Aí Arthas, quando voltou para Lordaeron, já completamente corrompido, mata o rei Terenas e destrói o reino de Lordaeron. Agora, como Cavaleiro da Morte, Arthas e o feiticeiro Kel'Thuzad atacam os elfos e os orcs que ainda estavam por lá. Durante o ataque à capital dos elfos, Arthas mata o rei dos elfos Anastéria e também a elfa Sylvana Corre-Ventos. Além de matar ela, Arthas também usa o poder que ele tem para transformar a Sylvana numa rainha Banshee, para servir a ele pela eternidade. Depois eles atacam a cidade dos magos, Dalaran, onde eles encontram o livro de Medivh e usam esse livro para levar para Azeroth o Lorde Demônio Arquimonde. Enquanto essa treta monstruosa acontece nos Reinos do Leste, Thrall e a esposa dele, Orc, chegam em Kalindor, onde eles tretam com o semideus Cenarius. E dessa briga, o Orc Grão-Grito Infernal acaba bebendo sangue de demônio, conseguindo matar Cenarius, mas ficando sob o controle do demônio Manoroth. Esse monstrengo usa os orcs que beberam sangue de demônio para atacar os humanos que foram para Kalindor depois da traição de Arthas. Thrall se alia aos humanos e outras raças para libertar Grom. Com Grom livre, ele e Thrall partem pra cair na porrada com Manoroth. No final, Grom sacrifica a própria vida pra matar o monstrão, libertando também todos os orcs do sangue de demônio. Mas as coisas não acabaram. Os Elfos Noturnos começaram a enfrentar vários demônios vindos de Terra Além, antiga Draenor. A líder dos Elfos Noturnos, Tyrande, para combater essa invasão, convoca o poderoso druida dos Elfos Noturnos, Malfurion Tempest Fúria. E sem escolhas, ela também liberta um Elfo Noturno preso há séculos por traição, o irmão de Malfurion, Illidan Tempest Fúria. No caso, Tyrande, Malfurion e Illidan estavam presentes na Guerra dos Ancestrais. Malfurion foi quem liderou as forças contra a Legião, e Illidan foi acusado de traição ao fingir se juntar à Legião Ardente só para conseguir mais poder. Sob a liderança desses três, além da aliança com os humanos, orcs e outras raças, os Elfos Noturnos enfrentam tanto as forças da Legião como as do Flagelo, que chegaram em Kalindor também. Arquimonde queria usar a Árvore da Vida, a fonte da imortalidade dos Elfos Noturnos, para trazer Sargeras para Azeroth. No final, os Elfos Noturnos sacrificaram
trocaram a imortalidade deles para eliminar Arquimonde junto da Árvore da Vida. A árvore conseguiria se regenerar algum tempo depois. Observando toda essa confusão, estava o profeta, que na verdade era Medivh, que voltou dos mortos para garantir que Azeroth não precisasse mais de um guardião. Warcraft 3 The Frozen Throne. O sucesso de Warcraft 3 foi monstruoso, né? E a Blizzard não perdeu tempo e trouxe logo uma expansão chamada The Frozen Throne, que saiu em 2003. Arquimonde foi derrotado, mas ainda tinha coisa para fazer. Arthas ainda estava por aí e o elfo noturno traidor Illidan fugiu. Illidan, com a ajuda dos seres da raça marítima Naga, encontra a tumba de Sargeras e quer usar o poder de lá para destruir o continente de Northumbria, onde estava o Lich King. Perseguindo Illidan estava a carcereira Maiev Canto Negro, que depois de perder os companheiros quando Illidan chega na tumba, chama a ajuda da Tyrande e Malfurion. Durante a busca, o trio se alia aos Elfos Sangrentos, uma nova versão dos Elfos Superiores que surgiu depois do Sangue de Arthas. Na busca por Illidan, Maiev deixa Tyrande para trás para morrer, mas quando chegou a hora de encarar Illidan, isso foi à tona. Eles conseguem impedir Illidan de usar o poder da tumba dos Sargeras e Maiev é punida por traição. Os dois, Malfurion e Illidan, vão salvar Tyrande, que ainda estava viva. Illidan é perdoado pelas ações dele, mas é exilado do resto dos Elfos Noturnos. Mas Illidan seria capturado de novo por Maiev, que meio que estava obcecada por ele. Maiev leva Illidan preso até Terra-Além e para salvar ele, os Nagas pedem ajuda aos Elfos Sangrentos. Ao ser libertado pelos aliados, Illidan começa uma campanha para dominar Terra-Além, quando ele acaba encontrando ninguém menos que o Lorde Demoníaco Kil'jaeden, o mestre do Lich King. Para surpresa do Illidan, Kil'jaeden fala que vai dar para ele a última chance para matar o Lich King. De volta a Azeroth, as terras onde antes era Lordaeron agora é chamada de Terras Pestilentas, por conta da praga que se estagnou ali. O flagelo agora está em guerra civil, se dividindo em 3 facções. Uma leal ao Lich King, liderada por Arthas e Kel'Thuzad. Os Renegados, um grupo que era escravo de Arthas, mas conseguiram se libertar do controle e agora seguem a liderança de Sylvana Corriventos. E os Natherisin, ou Dreadlots, que não sabiam que o Arquimonde tinha sido derrotado e continuavam leais a ele. Sylvana lidera os Renegados numa batalha contra os Dreadlots, saindo vencedor e se tornando a líder suprema das Terras Pestilentas. Já Arthas foi para Northumbria, onde ele é atacado e cai na porrada contra Illidan, que tinha sido mandado ali para matar o Lich King. O Lich King é uma criação do Kil'jaeden. Lembra do Ner'zhul, aquele que liderou os orcs na expansão do Warcraft 2? Acontece que ele foi o primeiro orc manipulado pelo Kil'jaeden, que apresentou ele a vileza, né? A magia negra que deixou os orcs violentos só beberem sangue demoníaco. Ner'zhul descobriu da manipulação, sendo substituído por Gul'dan, e o resto vocês já sabem. Depois que ele pulou fora de Draenor, ele foi capturado e destroçado pelo Kil'jaeden, que capturou o espírito dele e transformou no Lich King, para espalhar a praga dos mortos-vivos por Azeroth. Mas o Lich King se rebelou contra Kil'jaeden, e como resposta, Kil'jaeden, quando encontrou Illidan, mandou ele para Northumbria para matar ele. Arthas derrota Illidan em combate e vai até o trono congelante, onde ele liberta o espírito do Lich King e se funde a ele. E assim, a partir desse momento, Arthas se tornaria o novo Lich King e líder dos mortos-vivos. Enquanto isso tudo acontecia, em Kalimdor, os orcs liderados por Thrall fundam um novo lar, uma região que seria chamada de Durotar, em homenagem ao pai do Thrall, Durotan. A cidade capital dessa nova região seria chamada de Orgrimmar, em homenagem a Orgrim. Já os humanos, sob a liderança da Jaina Proudmoore, se estabeleceram numa das ilhas próximas de Kalimdor. Lá eles fundariam uma nova cidade chamada de Terra Mor. Vale ressaltar que o Warcraft 3 vai ganhar um remake logo mais. Esse remake vai se chamar Warcraft 3 Reforged. World of Warcraft. Depois do sucesso de Warcraft 3, a Blizzard tava com tudo, querendo expandir mais esse mundo de Warcraft. E qual a melhor forma de fazer isso do que num MMORPG? No início dos anos 2000, os RPGs online estavam tipo uma febre. A gente espirrava e saía um jogo novo. A Blizzard então decidiu entrar com tudo nessa onda. E no final, tipo, eles não só entraram, como eles redefiniram o gênero. World of Warcraft foi feito pela Blizzard e lançado para PC e Mac em 2004. Ganhou várias expansões e atualizações com o passar dos anos. E agora tá ganhando uma recriação fiel à versão original chamada World of Warcraft Classic. Na medida do possível, o mundo estava em paz. Nos Reinos do Leste, Vento Bravo estava reconstruído e agora liderava a Aliança, que agora também tinha na panelinha os Elfos Noturnos, a primeira raça de Kalimdor a se juntar à Aliança. Enquanto isso, em Kalimdor, os Orcs, agora estabelecidos em Durotar, formaram novas alianças também. Eles se juntam com os Taurens, os Trolls Lança Negra e os Renegados, aqueles mesmos do Warcraft 3. Juntos eles formariam uma nova horda. Até aí tudo bem, já que não tinha mais
tretas entre a Aliança e a Horda. Mas as coisas complicam quando o rei de Vento Bravo, Varian Wrynn, misteriosamente desaparece. O Lord Bolvar Fordragon governa como regente, com o filho de Varian, Anduin Wrynn, sendo o rei enquanto o pai continua desaparecido. Mas Bolvar começa a ser manipulado por uma mulher nobre misteriosa chamada Katrana Preston. Ela, na verdade, era o dragão negro Onyxia, filha de Neltharion, o antigo dragão aspecto que foi corrompido lá atrás na Guerra dos Ancestrais. As manipulações da Onyxia geraram novas tretas, inclusive novos conflitos entre a Aliança e a Horda. Enquanto Onyxia gera discórdia lá, novas ameaças aparecem. Heróis da Aliança e da Horda, no caso nós jogadores, acabam tendo que enfrentar o irmão da Onyxia, Nefarion, assim como o líder dos elementais, Senhor do Fogo Ragnaros, o deus de sangue chamado Hakar the Soulflayer, o Old God Kitun e o Lich, que é Altuzad do Flagelo. Ameaça pra tudo e qualquer lado, algumas poderosíssimas, mas os guerreiros de Azeroth foram capazes de derrotar todos. E isso leva a gente às expansões de WoW. World of Warcraft Burning Crusade. A primeira expansão Burning Crusade saiu em 2007 com muitas novidades, como novas raças, novos cenários e novas montarias, inclusive montarias voadoras. Depois das últimas batalhas, surgem Azeroth sobreviventes da raça Draenei. Eles tinham fugido de Terra-Além e foram para Azeroth, onde se juntaram à Aliança. Por outro lado, a Horda também teve uma adição nas forças deles, os Elfos Sangrentos. Enquanto isso, Illidan, depois de ser derrotado por Arthas, fugiu de volta para Terra-Além, onde, ao lado dos Naga, do líder dos Elfos Sangrentos, Kael, e do Draenei quebrado Akama, construiu um império e montou um exército, principalmente infectando mais orcs com sangue demoníaco. E assim ele dominou Terra-Além. O objetivo dele era encarar a Legião Ardente. As coisas mudam quando o Lorde Demoníaco Kazak abre de novo o Portal Negro de Terra-Além, levando vários demônios da Legião Ardente até Azeroth. A Aliança e a Horda contra-atacam, conseguindo superar os invasores. Eles então começam uma expedição até Terra-Além, onde reencontram guerreiros da antiga Aliança que ficaram ali, lá atrás nos eventos da expansão do Warcraft 2. Os guerreiros da Aliança e da Horda, que de novo seríamos nós, os jogadores, enfrentam a Legião Ardente e também as forças do Illidan. Eles conseguem derrotar a Legião, impedindo mais uma invasão a Azeroth. Depois, com a ajuda da Maiev e do Akama, que decidiu trair Illidan, os heróis enfrentam o Illidan e derrotam ele também, livrando Terra-Além da tirania. Pouco tempo depois, Kael trai o povo dele e invoca Kil'jaeden em Azeroth. Para impedir que o cara, que é um dos mais poderosos da Legião, toque o terror nesse mundo, os heróis da Aliança e da Horda vão para a cidade dos Elfos Sangrentos e derrotam tanto Kael como Kil'jaeden, salvando o mundo de novo. World of Warcraft Wrath of the Lich King. A segunda expansão, e para muitos considerada a melhor, é Wrath of the Lich King. Lançada em 2008, essa expansão colocou Northumbria no WoW, junto de novas áreas, novas zonas. Também incluiu a nova classe de herói, que seria o Cavaleiro da Morte. Tava tudo em paz, mas como sempre não dura muito. Arthas, o Lich King, desperta depois de passar alguns anos inerte e meditando. Ele decide espalhar o flagelo por toda Azeroth e dominar tudo. O flagelo aparece nos reinos do leste e em Kalimdor, matando geral. Como resposta, tanto a Aliança como a Horda contra-atacam, indo para Northumbria para acabar com o Lich King. O rei Varian Wrynn finalmente volta para Vento Bravo. O que aconteceu com ele é uma história meio longa, mas vamos tentar resumir. Ele tinha sido sequestrado pelos Defias, um grupo criminoso que é contra a Aliança. Ele foi atacado quando viajava numa missão de paz e o navio dele naufragou. Onyxia, que ainda manipulava as coisas em Vento Bravo, usou o poder dela para dividir Varian em dois corpos, um dócil e o outro selvagem. A parte dele selvagem foi aprisionada por um orc que levou ele para lutar na Arena dos Orcs, onde ele recebeu o nome de Logosh. A parte dócil foi capturada e manipulada pela Onyxia. Depois de muita luta, Logosh consegue fugir dos orcs e volta para Vento Bravo, onde ele descobre sobre a segunda metade dele e desmascara Onyxia, que em resposta sequestrou o príncipe Anduin. O Varian dócil e Logosh se juntam e caem em cima da Onyxia, finalmente derrotando ela e salvando Anduin. Depois da derrota da Onyxia, as duas metades do Varian se uniram e voltaram a ser um corpo só, com o melhor dos dois lados. Enfim, com Varian finalmente de volta e reassumindo o trono, ele pode liderar a aliança na batalha contra o Lich King. Durante a batalha contra o Flagelo, traidores dos renegados também aparecem, atacando geral, o que resultou na aparente morte do Bolvar Fordragon, que agora era o comandante das forças da aliança. No final, a galera consegue invadir o castelo do Lich King e enfrentam Arthas. O vilãozão é derrotado e morto, mas para manter o Flagelo na linha, um novo Lich King tinha que existir. O escolhido acabou sendo Bolvar, que na verdade não morreu, mas foi capturado e torturado pelo Arthas. Agora ele se sacrifica, se tornando um novo Lich King para acabar com a guerra de uma vez por todas. World of Warcraft Cataclysm.
Em 2010, a Blizzard lançou Cataclysm, que trouxe bastante mudança ao WoW. O mapa sofreu um redesign quase completo. Mais novas zonas foram adicionadas, assim como 2 novas raças, os Worgen e os Goblins, entre várias outras coisas. Agora a parada ficou séria. Depois de milênios se recuperando das feridas da Guerra dos Ancestrais, o dragão aspecto corrompido Neltarion, agora chamado de Asa da Morte, finalmente se levanta para atacar Azeroth. Destruindo tudo, os ataques do Asa da Morte acabaram ficando conhecidos como Cataclisma, devastando cidades, matando inúmeras pessoas e causando muita, mas muita destruição. Enquanto se recuperam e tentam resistir, tanto a Horda quanto a Aliança começam a se preparar. Os Goblins se juntam à Horda, que agora é liderada por Garrosh Grito Infernal, o filho de Grom. Thrall deixou a Horda sob a liderança dele, para buscar as origens e achar uma forma de derrotar o Asa da Morte. Mas a liderança de Garrosh não é tão boa assim, o que começa a causar desavença dentro da Horda. Já a Aliança recebe uma raça nova, os Worgen, que seriam tipo lobisomens. Com essa ameaça nova batendo a porta, como sempre, guerreiros da Aliança e da Horda agora têm que cair dentro de uma nova guerra para salvar Azeroth. Junto do dragão, seres elementares começam a se libertar suas prisões milenares, tocando terror também. Ragnaros também estava de volta, dando ainda mais trabalho para os heróis. O jogo começa a virar quando os outros dragões aspectos se juntam na porrada. Mas mesmo com todo esse poder, os dragões aspectos não conseguiriam derrotar o Asa da Morte sem a poderosa Alma Dracônica. A Alma Dracônica seria a alma demoníaca que os orcs pegaram lá atrás no Warcraft 2, mas que foi perdida depois da guerra. Para recuperar ela, os dragões aspectos, com a ajuda do Thrall e outros guerreiros, que seríamos nós, voltam no tempo, conseguindo pegar a Alma Dracônica no passado e assim voltar ao presente para peitar o Asa da Morte. Depois de muita pancadaria, Thrall usa a Alma Dracônica para eliminar o Asa da Morte de uma vez por todas. Com a vitória da galera do bem, os dragões aspectos perdem o poder divino e a imortalidade e confiam o futuro de Azeroth para os mortais. World of Warcraft Mists of Pandaria. Mists of Pandaria é a 4ª expansão do WoW, lançada em 2012. Essa expansão trouxe o continente Pandaria ao jogo, junto com mais novas zonas, nova classe, novos cenários e várias outras coisas. Claro, trouxe também a nova raça dos Pandaren. Depois da queda do Asa da Morte, Garrosh ainda continuou comandando a Horda, mas dessa vez ele estava com sangue nos olhos. Ele começou a atacar a Aliança ainda mais. Um desses maiores ataques foi contra Terra Mori, onde a Horda joga uma bomba na cidade, matando muita gente. Durante uma batalha naval entre a Aliança e a Horda, eles acabaram encontrando um continente novo e misterioso. Era Pandaria, que se manteve escondido do resto do mundo desde a cisão, graças a uma proteção em forma de névoa. Mas agora o continente foi descoberto tanto pela Horda quanto pela Aliança, e a batalha acabou indo pra lá. O conflito é interrompido quando eles conhecem os Pandarens, a raça que vive por lá. Acontece que as batalhas entre a Aliança e a Horda em Pandaria provocariam o ressurgimento de uma força maligna. Seriam Shah, manifestações do poder de um Old God chamado Yassarat, que tinha sido morto pelos titãs lá atrás no início dos tempos. Sem escolhas, a Aliança e a Horda começam a ajudar os Pandarens a enfrentar o Shah, mas os conflitos continuaram. Garrosh, obcecado, descobriu artefatos que tornariam ele capaz de controlar o Shah e assim usar esses artefatos e o Shah a favor da Horda. Mas a própria Horda não estava muito contente com os caminhos que o Garrosh estava seguindo, o que gera um tipo de guerra civil lá dentro. Garrosh encontra e revive o coração do Yassarat, liberando uma força maligna que ameaçaria a todos. De novo, Pandarens, Aliança e Horda, agora incluindo Thrall, se aliam e partem para cima do Garrosh. Garrosh é derrotado e levado para ser julgado pelos Pandarens. A Aliança e a Horda meio que entram no cessar-fogo, e a Horda passa a ser liderada pelo Troll Voldin. World of Warcraft Warlords of Draenor. Em 2014 saiu Warlords of Draenor, que trouxe Draenor para o jogo, assim como novas áreas, zonas e dungeons também, entre outras coisas. Garrosh conseguiu escapar da prisão e, com a ajuda do dragão de bronze Kairos Dormo, voltou no tempo e criou uma linha temporal alternativa, impedindo que os orcs fossem controlados pela Legião Ardente. Com isso, o pai do Garrosh, Grom Grito Infernal, unificou os orcs sob a liderança dele, criando a Horda de Ferro. Eles começam uma campanha para conquistar Draenor, enquanto constroem um portal negro que vai levar eles para Azeroth na linha temporal principal. Quando o portal é criado, os heróis da Aliança e da Horda invadem Draenor para se defenderem. Muitos inimigos do passado aparecem aqui, o Mão Negra e o Ner'zhul, por exemplo. Depois de uma batalha sangrenta, os heróis se alinham com Durotan e o clã Lobo de Gelo, conseguindo derrotar muitos membros da Horda de Ferro, incluindo Garrosh, que é morto por Thrall depois de um Magora, um duelo típico da tradição orc. Gul'dan tenta se aproveitar disso para convencer os orcs da Horda de Ferro para aceitar o controle da Legião Ardente. Alguns orcs são convencidos, bebem o sangue de demônio e começam a ser controlados pela
Legião. Gul'dan usa o poder que reuniu para invocar Arquimonde em Draenor. Os heróis, juntos da Aliança, Horda e o que restou da Horda de Ferro, enfrentam e derrotam Arquimonde, salvando Draenor da destruição. Mas Gul'dan conseguiu escapar. Só por curiosidade, 2014 também foi o ano em que saiu Hearthstone, o card game que era um spin-off de Warcraft, mas que agora é uma febre, né? Tem campeonatos profissionais de Hearthstone, mas isso é assunto para outro vídeo. Bora continuar que tá quase acabando, hein? World of Warcraft Legion. A Blizzard não largou o osso e soltou em 2016 a expansão Legion, trazendo as ilhas partidas para o jogo, junto de mais novidades como novas dungeons, novas armas, o mundo de Mardum e a classe de caçadores de demônios. Gul'dan escapou de Draenor e agora está em Azeroth, onde ele encontra a tumba de Sargeras e usa esse poder para finalmente trazer a Legião Ardente para Azeroth. Ao saber disso, os heróis da Aliança e da Horda começam a se preparar para a nova guerra, recorrendo até mesmo aos Illidari, caçadores de demônios leais a Illidan, mas as forças da Legião são muito fortes, e a batalha teria mortes de muita gente importantíssima, como a do líder da Horda, Vol'jin, e a do Rei Varian. Na Horda, Sylvana Correvento se torna a nova líder, e na Aliança, Anduin sucede o pai dele como rei. No final, os heróis reúnem os pilares da criação para usarem para impedir que a invasão continue. Gul'dan é impedido de trazer Sargeras para Azeroth, e no processo Illidan é libertado, matando Gul'dan de uma vez por todas. Cansado de perder, Kil'jaeden manda uma frota enorme da Legião para Azeroth, recomeçando a batalha. Os heróis vão até a tumba de Sargeras, onde Kil'jaeden transporta eles até a nave principal da Legião para matar todo mundo. Os heróis, com a ajuda do Illidan, conseguem finalmente matar Kil'jaeden. Mas para voltar para Azeroth, Illidan acaba ligando Azeroth com Argus, o antigo mundo dos Eredari e Draenei, e agora o mundo da Legião. Os heróis vão para Argus usando a nave dos Draenei. Eles se aliam ao Exército da Luz, uma facção dedicada a enfrentar a Legião. Nessa batalha, é descoberto que os titãs que Sargeras supostamente tinha matado antes, ainda estavam vivos, ressurgindo em avatares. Mas Sargeras encontrou eles e corrompeu todos eles, tornando eles seus servos. Os heróis conseguem libertar os titãs do controle, e ao voltarem ao normal, eles usam o seu poder para banir Sargeras de uma vez por todas. Sargeras é aprisionado e Illidan decide ficar com os titãs para servir de carcereiro pro titã caído. Os heróis voltam para Azeroth, que agora tem a espada de Sargeras cravada bem fundo no planeta. World of Warcraft Battle for Azeroth. E finalmente a gente chegou na última expansão, pelo menos até agora. Battle for Azeroth, lançado em 2018 e trazendo novos modos de jogo, zonas e outras coisinhas mais. Depois que a espada de Sargeras foi cravada em Azeroth, o sangue do planeta começou a escorrer e assumiu uma forma meio cristalizada chamada de azerita. Essa nova substância gerava muito poder, e tanto a Aliança quanto a Horda cresceram o olho no azerita, o que para variar gerou outra guerra. Nessa nova pancadaria, mais destruição aconteceu. Sylvana vê o poder da Azerita e agora quer pegar tudo pra ela pra fortalecer a Horda. A Horda taca fogo na Árvore da Vida até o Brasil, enquanto a antiga Lordaeron ficou em ruínas depois de um ataque da Aliança. Novas alianças começam a se formar pros dois lados, mas uma nova ameaça surge. As Nagas manipulam os heróis, no caso os jogadores, e fazem eles acumularem Azeritas para depois irem pra Nazjatar, capital dos Nagas. Lá os heróis acabam tendo que lutar contra a Rainha Shara. Na verdade, a ideia era os heróis lutarem e usarem o Azerita ali, né, para o poder acumulado ser usado para libertar uma das maiores ameaças de Azeroth, o Old God N'Zoth. E essa é a história de Battle for Azeroth até agora. Ela ainda não acabou, ainda tem bastante coisa pra acontecer. Mas se você quiser saber o que vem por aí, tem que esperar os próximos meses com os futuros patches e atualizações desse jogo maravilhoso. Warcraft é uma das franquias mais importantes da cultura pop atualmente, galera. Uma legião de fãs se juntam pra jogar o WoW, que até hoje é considerado se não o maior MMORPG do mercado. Aqui a gente tem vários personagens que são amados pelos fãs, como o Garrosh, que aliás não fez nada de errado, né? E muitos outros. Pra você ter noção de como o WoW impactou a vida das pessoas, teve o caso do Wesley Sheraton, um jogador que tinha câncer e que foi convidado pela Blizzard pra fazer o próprio personagem e quest dentro do WoW. Ele faleceu em 2008 e foi homenageado pela Blizzard tendo um personagem ganhando o nome dele. Henry Cavill, por exemplo, ele mesmo, galera, o Superman, ele é viciado em WoW e já disse que quase perdeu o papel de Superman por não querer parar de jogar e atender o telefone da Warner. Imagina! Enfim, esses são só alguns exemplos do quanto World of Warcraft é importante e relevante para o mundo gamer e promete continuar assim por muitos e muitos anos. Gamers, chegamos ao fim do vídeo. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa jornada inteira falando sobre o World of Warcraft. É muito bom saber que eu contei com você. Não esquece do joinha, vai ajudar muito. A gente vai trazer novos vídeos pra vocês. E se você curtiu e quer mais vídeos assim, se inscreve aqui, ó. Clica aqui, ativa o sininho, que você vai saber quando o próximo jogo acontecer aqui no canal. Muito obrigado por esse vídeo. Tamo junto sempre. Até a próxima, galera. Fui!